Bom dia, eu me chamo Tainara Sofia e tenho como título do meu trabalho Heterogeneidade de hábitats e diversidade de peixes em igarapés na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Manaus, Amazonas. A bacia amazônica apresenta em toda sua extensão uma complexa e densa rede de pequenos riachos denominados regionalmente como igarapés. Esses igarapés são caracterizados pelo leito delimitado e correnteza relativamente acentuada. O Rio Negro possui águas ácidas e com baixa carga de sedimento. Mesmo assim, os igarapés amazônicos abrigam uma fauna de peixe bem diversificada e ainda pouco conhecida. Com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar a influência da heterogeneidade ambiental sobre a diversidade das assembleias de peixes em igarapés na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. As coletas foram realizadas no período da vazante e enchente em 3 igarapés da RDS do Tupé, sendo utilizados como apetrecho de pesca, peneiras, rapixés e redes de cerco. Com isso, foram coletados 1.392 indivíduos, distribuídos em 6 ordens, pertencentes a 17 famílias de 25 gêneros e 27 espécies. O período da vazante obteve os maiores valores de número de indivíduos coletados, com 55% do total. As ordens caraciformes e cicliformes foram as ordens mais abundantes em número de indivíduos coletados. As famílias mais abundantes no período da vazante e enchente foram Caracidae, Ciclidae e Lebiazenidae. As espécies mais abundantes foram Apistogramma agassiz, Nanostomus ex e Hemigramus leves, sendo a espécie Apistogramma agassiz ocorrendo apenas no período da vazante. A largura média no período da vazante foi de 4,37 metros e na enchente 83,8 metros. A profundidade na vazante foi de 13,7 centímetros e na enchente 4,1 metros. A velocidade da correnteza só foi possível de ser calculada na vazante, já que no período da enchente a correnteza foi praticamente inexistente. Os igarapés no período da vazante apresentam solo sinuoso e com curvas. Já no período da enchente, eles apresentam muitas pedras do tipo cascalho, solo arenoso e muitos troncos e raízes. Os índices ecológicos de riqueza absoluta, número de indivíduos e índice de Shannon-Wiener foram mais expressivos no período da vazante. A equitatividade apresentou um padrão similar nos dois períodos, revelando uma uniformidade na distribuição dos indivíduos. O índice de Berger-Parker foi mais expressivo no período da vazante, mostrando que houve a dominância de uma espécie nesse período. A relação entre a diversidade e as variáveis ambientais de largura, profundidade e correnteza só tiveram efeito significativo quando comparado a diversidade com a profundidade no período da vazante. Com isso, podemos concluir que a ictiofauna da RDS do Tupé é bem diversificada em composição e riqueza de espécies e possui uma composição similar de igarapés preservados. Também foi possível observar que a heterogeneidade ambiental possui influência na estrutura da ictiofauna desses igarapés apenas na profundidade e no período da vazante. E, com isso, ambos os períodos apresentaram valores de diversidade acima do encontrado para igarapés conservados, demonstrando a importância desses ambientes para as assembleias de peixe. As nossas referências, o agradecimento à Universidade Federal do Amazonas, ao Laboratório de Ictiologia e à FAPEAM pelo custeio desse projeto. Muito obrigada. Olá a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a caracterização da pesca artesanal e o perfil socioeconômico de uma comunidade ribeirinha do Rio Parauapebas, na ilha de Marajó, no estado do Pará, Brasil. Então, esse trabalho é composto por mim, Erival Prata, e pelo professor Luciano Montag. Então, para nós entendermos a importância da pesca artesanal ali para as comunidades ribeirinhas, nós precisamos entender que essa pesca ela é praticada e é a principal fonte de proteína que essas comunidades elas conseguem tirar da natureza, né, a partir do pescado. E também gerar renda, então tem uma importância socioeconômica, onde, dependendo do local, parte desse pescado ele é vendido e gera renda para essas comunidades, e também cultural, porque a gente sabe que há, às vezes, festivais de algum tipo de pesca, ou mesmo essas culturas de pesca ela é passada de geração em geração, e dependendo do ambiente em que a pesca é realizada, eles vão poder utilizar diferentes apetrechos de pesca. Então, com isso, o objetivo desse trabalho foi caracterizar aspectos da pesca artesanal e o perfil socioeconômico de uma comunidade ribeirinha do Rio Parauapebas, na ilha de Marajó. Então, no Materiais e Métodos, esse estudo foi realizado no município de Breves, ilha de Marajó,
na comunidade Vila Monte Tabor. E os dados eles foram obtidos a partir de pescadores locais, que nós aplicamos questionários com 14 questões cada uma do tipo fechadas e aberta. Após a coleta dos dados, eles foram analisados no programa Excel. Como resultados principais, nós participaram então dessa pesquisa 11 pescadores com idade média de 47 anos, em sua maioria do sexo masculino, com baixa instrução escolar e possuem casa própria em sua maioria também, e tem uma renda mensal de menos de um salário mínimo. E na maioria dos casos eles têm de 1 a 2, chegando até 5 dependentes. Boa parte deles não são filiados então à colônia de pescadores ali da região e pescam principalmente para subsistência de 2 a 3 vezes por semana. E como essa pesca ela não é muito associada à renda, então eles precisam praticar outras atividades como extrativismo de açaí, manutenção de embarcação, dentre outras. E os ambientes onde essa pesca é mais realizada é no igarapé e remanso ou margem do rio. Esse igarapé também é conhecido como riacho ou córrego, dependendo da região. Os apetrechos utilizados então são em sua maioria a rede de malhar e o caniço, que a gente conhece também por vara de pescar. E todos eles pescam camarão para o consumo. Então, como principais espécies pescadas de peixes, nós temos as de médio porte, como o mapará, a pescada, mas a gente pode notar também que eles pescam grandes espécies, como a dourada, o filhote, e pequenas espécies, por exemplo, o aracu, o piau, ou as sardinhas, os tripórteos. Bom, então na literatura nós já temos vários trabalhos que falam dessa questão de pesca artesanal, como que ela é praticada, em sua maioria ela é associada à renda para esse pescador. Porém, na maioria dos casos, os pescadores às vezes consomem esse alimento ou não, e mesmo não conseguem vender esse alimento porque precisam de atravessadores ou não tem um preço justo, levando em consideração ao trabalho que eles têm. Então, esses são alguns dos problemas associados a essas questões de pescas artesanais. Porém, em sua maioria, os trabalhos eles falam que essa pesca é muito mais voltada para a subsistência. E a partir disso, então, nós podemos constatar que os pescadores eles dependem da pesca para a subsistência como principal fonte de proteína, e essa renda mensal ela está associada a atividades complementares, como a gente viu, certo? Bom, é isso. Muito obrigado. Olá, eu sou o Mike. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Resposta da função cardíaca de Range-Avouet submetida a estresse térmico de alta temperatura. Atualmente, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular da Universidade Federal do Paraná e integrante do Laboratório de Biologia Adaptativa no Departamento de Biologia Celular. A utilização de peixes como indicadores precoces de alteração do ambiente aquático tem sido compreendido na forma de marcadores biológicos. Range-Avouet, também conhecida como jundiá, é uma espécie de peixe nativa e endêmica da bacia do Rio Iguaçu e tem potencial bem indicadora das condições de temperatura da região. O meu trabalho, então, teve o objetivo de avaliar as concentrações dos marcadores bioquímicos relacionados à defesa antioxidante do coração de Range-Avouet exposto ao choque térmico de 31 graus. Foram coletadas 73 espécimes de Range-Avouet na região do Médio Iguaçu e União da Vitória e mantidos no Centro de Pesquisa e Extensão Agricultura Rio dos Anjos, União da Vitória, aqui no Paraná. Após o período de aclimatação, os peixes foram divididos em 2 grupos, controle a 23 graus e choque térmico a 31 graus, e foram mantidas 2, 6, 12, 24 e 96 horas. Cada horário tinha o seu grupo controle e o tratado. Após o término de cada horário, os animais eles foram anestesiados, eutanasiados e dissecados. O coração foi removido, mantido em nitrogênio líquido, e em seguida foram realizados homogenatos para determinar a atividade dos biomarcadores: catalase, SOD, GST, GPX, GR, G6PTH, LPO, PCO, GSH e Eros total. Com exceção da Eros total, os demais biomarcadores foram lidos em leitura de placa, e a Eros foi lida em fluorescência. Após a obtenção dos resultados,
feita então a análise estatística ANOVA. Os resultados demonstraram então, que a GST e PCO em 2 horas elas diminuíram em relação ao seu controle, enquanto que a sódica está lá, GPX, GR, G6PDH, LPO, GCH e EROS não sofreram alterações. Com isso, conclui-se que a diminuição dos níveis de GST e PCO do coração de Range-Volese submetido ao choque térmico de 31 graus em 2 horas caracterizou então uma diminuição da função cardíaca como mecanismo de resistência e estímulo extenso a curto prazo e retomada então da homeostase após 2 horas de exposição. Então, é isso que eu tenho para apresentar para vocês e muito obrigado. Olá, eu sou a Thalita Rolim, graduanda de Ciências Biológicas da Unip Sorocaba. Vou apresentar os aspectos da ecologia e alimentação de leporinos estriatos em um rio neotropical. A ictiofauna da bacia do Alto Paraná é uma das mais estudadas da América do Sul. Porém, é muito comum a escassez de informações biológicas para inúmeras espécies, incluindo leporinos estriatos. Nesse trabalho, é descrito os aspectos da ecologia e alimentação da espécie. A área de estudo está localizada na Floresta Nacional de Ipanema, tendo o rio Ipanema como local, onde os espécimes foram coletados em 4 pontos situados em seu trecho médio e baixo. Foram utilizadas redes de arrasto de espera. As coletas foram realizadas entre os meses de outubro de 2020 e fevereiro de 2021, totalizando 4 campanhas. A partir dos indivíduos coletados, foram obtidos sexo, comprimento padrão e peso. Além disso, foi removido o trato digestório para análise do conteúdo estomacal. A partir desses dados, foram utilizados o método de frequência de ocorrência dos itens. Um total de 33 exemplares foi analisado, sendo 18 fêmeas e 15 machos. O tamanho variou da classe 9.0 9.5 cm à classe 11.5 12.0 cm, sendo que as fêmeas foram encontradas em todas as classes. A classe 10 e 10.5 foi a que apresentou a maior frequência relativa. O fator de condição entre machos e fêmeas apresenta valores diferenciados, com as fêmeas apresentando as médias mais elevadas. A dieta da espécie foi composta basicamente por itens autóctones, tendo material vegetal, molusco e tricóptera como predominantes. As observações subaquáticas possibilitou verificar que a espécie gregária habita a coluna d'água entre o fundo e a meia-água, preferindo trechos com correnteza e com substrato rochoso. O estudo mostrou que o leporinos estriatus no rio Ipanema é predominantemente do sexo feminino, possui o mais alto padrão de comprimento e peso, o que pode favorecer a diversidade biológica e o aumento das larvas juvenis, maximizando assim a chance de indivíduos que atingem a idade adulta. Além disso, os aspectos ecológicos descritos para essa espécie no presente estudo mostraram que esta depende de rios mais conservados e que apresentam suas características de habitats mais intactas. Seguimos com as referências. Muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Diego Ortiz. Vou apresentar para vocês o meu trabalho, que é efeitos do choque térmico de alta temperatura na espécie endêmica do rio Iguaçu, Randia-Volese, defesa antioxidante e danos celulares em brânquias. Bom, para a gente entrar falando sobre esses resultados que a gente obteve, é interessante a gente falar o quanto que as mudanças climáticas elas têm provocado o aumento da temperatura, principalmente na água. Isso vai acabar impactando diretamente indivíduos que vivem nesse ambiente. Então, com o aumento da temperatura, isso acaba provocando a geração de EROS nesses indivíduos, no qual, tendo desbalanceamento da defesa antioxidante, isso acaba provocando então o que a gente chama de estresse oxidativo. O objetivo do nosso trabalho, então, foi avaliar os efeitos do aumento da temperatura e também na defesa antioxidante nessa espécie de Randia-Volese. Então, a gente expôs eles a alta temperatura, que é 31 graus, num período de exposição de 2, 6, 12, 24 e 96 horas. A nossa hipótese principal diz que indivíduos que são expostos a alta temperatura, elas vão ter uma maior atividade da defesa antioxidante, até mesmo para lidar com essa geração de EROS. Então, como metodologia, a gente teve 7 indivíduos por tempo de exposição, tanto 7 indivíduos no controle e 7 indivíduos para tratamento, por todo esse período de tempo de exposição.
Após esse período de experimento, os indivíduos eles foram eutanasiados e dissecados, no qual foram retirados as brânquias. Levados em laboratório, foram homogeneizados esses tecidos e armazenados para fazer análise enzimática. As enzimas que a gente usou como biomarcadores foram a SOD, a catalase, a GPX, a GR, G6-PDH, GST e também marcadores como GSH, LPO e PCO. Como resultado principal, observamos que em 2, 6, 12 e 24 horas de exposição, a SOD ela apresentou uma maior atividade em indivíduos expostos a alta temperatura. Já em relação a GPX, houve uma maior atividade também em indivíduos expostos a alta temperatura, só que em 2 horas de exposição. Esse aumento então da SOD e da GPX em alta temperatura, principalmente em 2 horas, ela indica o aumento então da produção de eros e uma resposta da defesa antioxidante para lidar com esse aumento dessa produção de eros. Já em questão de GSH, a gente observou que houve um aumento da atividade em 24 horas nos indivíduos tratados, ou seja, em 31 graus. Já em 24 horas houve uma maior atividade em indivíduos controle, ou seja, houve uma redução da GSH após 96 horas de exposição. Em questão aos marcadores de danos, a LPO ela apresentou um aumento da atividade em 2, 6, 12 e 96 horas de exposição. Já a PCO, somente em 12 horas de exposição houve uma diferença nos indivíduos expostos a alta temperatura. Isso diz que os nossos resultados, apesar que houve o aumento da atividade da defesa antioxidante, não conseguiu fazer com que esse indivíduo conseguisse ter toda a resposta dessa inativação de eros, o que acabou gerando danos nas proteínas, também lipídios, ou seja, de danos celulares. Isso pode acabar impactando a vida desses indivíduos. Então, uma resposta em que indica que esse indivíduo ele teve um estresse térmico agudo. Então, foi essa a nossa conclusão principal. Então, com o nosso trabalho, a gente pode chegar à conclusão que Handia volesi acaba sendo impactado com o aumento da temperatura. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Olá a todos, o meu nome é Jonathan e o título do nosso trabalho é Mobilização da defesa antioxidante do encéfalo de Stylonox lacustris submetido ao choque térmico de baixa temperatura. A temperatura é um dos principais fatores abióticos que podem causar estresse, principalmente em animais ectotérmicos, que é o caso da maioria das espécies de peixes. A Stylonox lacustris, conhecido popularmente como lambari do rabo amarelo, é uma espécie que possui grande potencial na pesquisa e grande importância econômica. O encéfalo é um órgão que possui um consumo desproporcional de oxigênio por unidade de peso, fazendo com que seja sensível a alterações do ambiente e também à ação das espécies reativas de oxigênio. Nesse sentido, esse trabalho teve como objetivo avaliar a defesa antioxidante do encéfalo de Stylonox lacustris submetido ao choque térmico de baixa temperatura. Com relação à metodologia, trabalhou-se com um N total de 140 indivíduos, onde eles, após um período de aclimatação, foram aleatoriamente e simultaneamente transferidos para os aquários de baixa temperatura a 15 graus e seu respectivo controle a 23 graus. Cada grupo experimental teve um N de 10 indivíduos, sendo dispostos em 2 aquários diferentes, contendo 5 indivíduos cada, caracterizando duplicata. Após 2, 6, 12, 24, 48, 72 e 96 horas, os indivíduos foram eutanasiados e o encéfalo foi coletado, mantido em nitrogênio líquido e destinado ao Laboratório de Biologia Adaptativa da Universidade Federal do Paraná, onde as análises bioquímicas foram efetuadas. Foram mensurados os biomarcadores catalase, superóxido dismutase, glutationa S-transferase, glutationa peroxidase, glutationa redutase, glicose 6-fosfato desidrogenase, lipoperoxidação, carbonilação de proteínas, glutationa reduzida e espécies reativas de oxigênio. Após a realização das análises dos marcadores bioquímicos, os dados foram normalizados através do método de Box-Cox e submetidos ao teste estatístico ANOVA. Após, verificou-se
alterações com P menor que 0,05 para 2 biomarcadores. Aqui constam apenas os biomarcadores que tiveram resultados significativos. A catalase apresentou um aumento da sua atividade em 2 horas, com posterior diminuição da sua atividade em 96 horas. Já a glicose 6-fosfato desidrogenase apresentou diminuição da sua atividade em 6 horas. A partir disso, conclui-se que o encéfalo da Stylococcus lacustris altera a resposta da catalase e da glicose 6-fosfato desidrogenase quando expostos ao choque térmico de 15 graus, como forma de mobilizar o sistema de defesa antioxidante para controlar os níveis de espécies reativas de oxigênio gerados, evitando com que ocorram danos oxidativos e prejuízos para a célula. Bom, o nosso trabalho seria isso. Agradeço a todos pela atenção. Composição e kit ornamental em Igarapé, na região do Médio Rio Negro, Barcelos, Amazonas. A pesca ornamental no estado do Amazonas é considerada uma das atividades extrativistas mais geradoras de emprego e renda para a população ribeirinha de Barcelos. No estado do Amazonas há grande diversidade de peixes ornamentais, que é oriunda vinda do município de Barcelos. Dessa forma, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a composição dos peixes nos períodos sazonais. O objetivo geral é caracterizar a composição de peixes de interesse ornamental na região do Médio Rio Negro, Barcelos, Amazonas, Brasil, e o objetivo específico é identificar a composição das assembleias de peixes no período cheia e seca, analisar a composição sazonal dos peixes de interesse ornamental. A metodologia, área de estudo e amostragem. Na primeira figura vimos a localização do Igarapé do Bariri, localizado na região Médio Rio Negro. A legenda mostra que o círculo preto é o ponto de coleta e o triângulo é onde se localiza Barcelos. Aqui a gente vê algumas redes de capturas que são utilizadas para pesca ornamental, que é o rapiché e o cacuri. Na segunda figura essa paleta mostra as etapas seguidas no laboratório, que de A a C foi a triagem dos peixes, de D a E a identificação dos peixes em microscópio, F medição do comprimento, de G a H pesagem dos peixes e I imagem de uma das espécies identificadas, que são os cranúnculos. Resultado da discussão. Foram capturados 2.822 indivíduos, sendo 1.446 na cheia e 1.376 na seca. Na cheia foram coletados indivíduos de 3 ordens taxonômicas, sendo caraciformes, liformes e ciruliformes, e outras 9 famílias. Na seca ocorreram as mesmas 3 ordens, mais representantes das ordens Maliobatiformes e outras 10 famílias. Em ambos os períodos, as ordens mais abundantes foram caraciforme, que o seu N na cheia foi 1.429, o N na seca foi 1.125, e a ciliformes, que na cheia foi 13 e na seca foi 242. Bom, a gente tem um quadro também falando do período, riqueza e abundância, onde na cheia a riqueza foi 18, a abundância 1.446 e biomassa 467,29. Na seca foi 31 a riqueza, a abundância de 1.376 e biomassa 577,26. Como vocês podem ver, há uma diferença na riqueza, onde na seca foi bem maior, que foi de 31, e a biomassa também foi bem maior, que foi de 577,26. Porém, a abundância na cheia foi bem maior, que foi de 1.446. Em ambos os períodos, as espécies mais abundantes foram a Paracheodonta axerode, que o nome comum é cardinal, seu N foi de 642, e na seca foi 173, o Cranúnculus pirus, que o seu nome comum é Tratavella, que o seu N na cheia foi 276 e na seca foi 329, e o Carnigella strigata, que o nome comum é peixe borboleta, seu N foi 110 e na seca foi 174. Bom, a composição encontrada é composta principalmente de espécies de caraciformes, das famílias Caracidae e Crenunchiaceae, Paracheodonta axerode e Cranúnculus pleuris, que são comumente encontrados em aquários devido ao seu padrão único de coloração, que é o cardinal e a tetravela. Por fim, meus agradecimentos vão para essas instituições que ajudaram na realização desse estudo.
Olá, me chamo Montgomery Garrido. O tema do meu trabalho é a alimentação de apistograma agassiz capturada em igarapés da reserva do Tupé. Os igarapés da região amazônica eles se caracterizam pelo seu pH ácido, altas concentrações de oxigênio e a influência do poço de inundação. Nesses igarapés se destacam os ciclídeos, que são peixes versáteis, territorialistas e resistentes. Esses peixes eles ocorrem em uma diversidade de hábitats, como corredeiras, margens de lagos, igarapés, microhábitats como galhadas e folhiços. Como objetivo geral desse trabalho, tivemos avaliar a alimentação de apistograma agassiz em igarapés da RDS do Tupé, e como objetivo específico tivemos avaliar a dieta de apistograma agassiz em igarapés durante o período da vazante e determinar a guilda trófica de apistograma agassiz durante o período da vazante. Aqui na metodologia temos os igarapés amostrados durante a pesquisa da RDS do Tupé. Os apetrechos utilizados para a captura das espécies, dos ciclídeos, foram rapixé e peneira. Para a análise da composição alimentar do ciclídeo, foi dada a frequência ocorrência mais o volume relativo, que é igual ao índice de importância alimentar, que são os resultados individuais de ambos os métodos que foram combinados no índice alimentar e expressos em percentagem. A atividade alimentar foi avaliada através da identificação do grau de repressão dos estômagos, onde 0 é o estômago vazio, 25% é o estômago pouco cheio, 50% é com alimento frequente, 75% é o estômago cheio e 100% é o estômago totalmente distendido, completamente cheio. Foram capturados 226 exemplares de apistograma agassiz, onde aqui temos a frequência de ocorrência dos seus estômagos dada pelo grau de repressão. Então, através dos estômagos analisados de apistograma, foi possível observar material de item animal e origem vegetal, insetos tanto de origem aquática como terrestre, ou seja, alóctone e autóctone, sendo o maior item encontrado material digerido. E de acordo com a sua morfologia e os itens encontrados dentro do seu estômago, a apistograma agassiz foi classificada como onívora com tendência à insetivoria, que são resultados que assemelham ao de Zoanon e colaborador de 2015. E aqui, os itens alimentares encontrados dentro dos estômagos da apistograma foi possível observar insetos da ordem Lepidoptera, material vegetal como restos de galhos, insetos da ordem Hemiptera, restos de peixes como cabeça, insetos da ordem Hymenoptera, restos de insetos não identificados e detritos. Então, portanto, como apresentado anteriormente, com isso podemos concluir que os insetos, tanto de origem autóctone e alóctone, foram os itens mais consumidos por apistograma agassiz no período da vazante, E assim, também como os peixes, detritos e material vegetal, sendo estes pequenos galhos, folhas de origem aquática e terrestre. E com isso, a apistograma agassiz foi classificada na guilda como onívora, com tendência à insetivoria. E obrigado ao evento pela oportunidade de apresentar meu trabalho, ao UFAM, à Faculdade de Ciências Agrárias, à CNPq pela concessão da bolsa e para a realização do trabalho, da pesquisa, e ao Laboratório de Ictiologia da UFAM. Obrigado. Olá, ouvintes! É com prazer que eu, Nicolas, apresentarei nosso estudo intitulado Erosividade da chuva e possíveis implicações na qualidade da água de ambientes aquáticos, o qual foi realizado não somente por mim, mas por Gabriela, Renan, Darlan e Vanessa. A erosividade da chuva é um importante fator para a estimativa da erosão do solo desprotegido, o qual é totalmente dependente da ação da chuva, sendo um processo natural, onde a interação chuva e solo tem o potencial de arrasto de partículas de solo que pode adentrar os ambientes aquáticos e provocar a eutrofização do meio. Dentro do exposto, esse estudo objetivou analisar a erosividade da chuva e verificar as possíveis implicações na qualidade da água de um lago sob pressão antrópica. A área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do rio Pirajibu-Mirim, na porção centro-oeste, onde classificação de clima segundo Köppen se enquadra a um clima subtropical úmido, que se caracteriza por verões chuvosos e invernos secos, com precipitação média anual de 1.311 mm, e sua vegetação se encontra em zona deóctono, entre Mata Atlântica e Cerrado. Aqui temos uma representação geral da microbacia Pirajibu-Mirim, indicando o lago Alface, corpo d'água ao qual foi objeto de referência na área estudada, o qual encontra-se atualmente eutrofizado. Para a interpretação dos dados de erosividade estimados pelo software NetErosividade,
utilizou-se da interpolação inversa do quadrado da distância em ambiente de sistema de informação geográfica, o QGIS. Os parâmetros da qualidade da água do lago foram coletados no período seco, obtidos através de sonda multiparâmetros, sendo analisados oxigênio dissolvido, saturação de OD, condutividade elétrica, potencial hidrogeniônico, pH e sólidos totais dissolvidos. Dentro da metodologia adotada, revela-se uma erosividade variando entre 6.858 e 7.060 MJ/mm por hectare por hora por ano. Uma concentração de OD igual a 4,6 mg por litro. Uma saturação de OD igual a 58,3%, um pH igual a 6,2%, a condutividade elétrica igual a 71 microsegundos por centímetro e sólidos totais dissolvidos totalizaram 35 mg por litro. Resultados do aporte de resíduos totais dissolvidos devido à ausência da área ciliar, corroborando por valor elevado de erosividade a montante do lago e uma baixa concentração e porcentagem de saturação de oxigênio dissolvido devido ao excesso de macrófitas aquáticas presentes no lago. Visto os resultados, recomenda-se a recomposição da vegetação ciliar e manejo adequado das práticas agrícolas ao montante do lago. Deixo aqui meu agradecimento a vocês e meios de contato com os autores. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriela e hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Avaliação da qualidade da água de um tributário de primeira ordem na bacia hidrográfica do rio Pirajibu-Mirim. Os estudos relacionados aos cursos fluviais e suas nascentes são de suma importância para o entendimento da dinâmica hidrológica em bacias hidrográficas, principalmente no tocante às bacias que possuem papel estratégico na produção de água em grandes contingentes populacionais. A Resolução CONAMA 357 de 2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Visto que a nossa área de estudo é classificada como corpos de água de classe 2, o presente estudo objetivou a análise de parâmetros de qualidade da água de um tributário de primeira ordem e sua nascente e seu enquadramento às resoluções pertinentes a corpos de água de classe 2. A área de estudo está inserida na bacia hidrográfica do rio Pirajibu-Mirim, onde estão representados no mapa a nascente e o tributário. Segundo a classificação de Köppen, o clima é caracterizado por períodos chuvosos no verão e secos no inverno, com a precipitação média anual de 1.311 mm e uma vegetação entre zona de transição Mata Atlântica e Cerrado. Aqui podemos ver a figura 2 mostrando a nascente, a figura 3 o tributário de primeira ordem e a figura 4 a sonda multiparâmetros utilizada no estudo. A classificação hierárquica foi estabelecida por Strahler, onde diz que todos os canais sem tributários são de primeira ordem, os canais de segunda ordem são os que se originam da confluência de dois canais de primeira ordem e assim consecutivamente. Bom, a qualidade da água foi analisada pelo meio da sonda multiparâmetros da marca Hanna e foram analisados os seguintes parâmetros: potencial hidrogênico, oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. A nascente apresentou pH igual a 6,20, OD igual a 5,51 mg por litro, saturação de OD 70,1%, condutividade elétrica igual a 73 microsiemens por centímetro e sólidos totais dissolvidos igual a 37 mg por litro. Já o tributário apresentou pH igual a 6,7, OD igual a 6,3 mg por litro, percentual de OD igual a 73,5% e a condutividade elétrica igual a 44 microsiemens por centímetro e sólidos totais dissolvidos igual a 24 mg por litro. Os resultados revelaram que a nascente possui menores valores de pH, OD e porcentagem de OD, enquanto os valores de condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos foram superiores ao do tributário, inferindo sobre a influência do substrato rochoso e sedimentos na água da nascente,
enquanto o ambiente lótico do tributário favoreceu um maior percentual de saturação de OD e diluição dos sólidos em suspensão. Visto que a Resolução CONAMA 357 estabelece para o corpo de água classe 2 OD não inferior a 5 mg por litro, pH de 6 a 9 e sólidos totais dissolvidos valor máximo de 500 mg por litro, conclui-se que, dentre os parâmetros analisados, o tributário e sua respectiva nascente atendem aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 357 para os corpos de água classe 2. Aqui estão as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada. Me chamo Luana Cavalcante. Apresentaremos a pesquisa científica referente ao consumo de sementes por um bagre em florestas de igapó, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Amazonas. Os peixes exercem um importante papel ingerindo frutos e sementes de diversas espécies de vegetais. Entre a diversidade de espécies da fauna amazônica, destaca-se o cangati Alchemicteritis longimanus. A maioria das espécies dessa família é onívoro, tem hábito noturno, são ativos nadadores e é muito abundante em ambientes alagados chamados de várzea ou igapó. O processo de dispersão de sementes é fundamental para a manutenção, diversidade e regeneração das florestas tropicais. Apesar da dispersão de sementes ser um fenômeno ecológico fundamental na manutenção da vida de muitas espécies de vegetais, ainda há poucos estudos nessa vertente. Por isso, é necessária a implementação de mais pesquisa para melhor compreensão dessas interações. Com isso, objetivou-se investigar se o bagre representa ser um potencial dispersor de sementes no Lago do Tupé, analisar a dieta nos períodos de enchente cheia, identificar taxonomicamente a composição de frutos e sementes encontrada em seu conteúdo estomacal e analisar a viabilidade germinativa das sementes encontradas nos seus estômagos. O estudo foi realizado na floresta de igapó da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, distante de 25 km em linha reta de Manaus. As coletas de peixe foram realizadas no período de 21 de agosto de 2021 a abril de 2022, onde a floresta de igapó encontra-se submersa. A determinação da composição alimentar foi realizada através da análise do conteúdo estomacal, utilizando métodos da frequência de ocorrência e do volume relativo. A atividade alimentar avaliou-se através da identificação do grau de repressão dos estômagos. E a semeadura do trato digestivo ocorreu uma incisão ventral, onde seria realizada a retirada dos estômagos para averiguar a presença de frutos e sementes. No total, foram capturados 75 indivíduos da espécie na Reserva de Desenvolvimento Sustentável. A dieta dos peixes analisados foi constituída de 25% de semente, 50% de insetos, 25% de detrito e um único ente alimentar encontrado em seu trato digestivo, ressaltando a presença do anfíbio da ordem Anura. Os resultados mostram que o grau de frugivoria, a presença de sementes intactas no trato digestivo dos peixes e a viabilidade das sementes ingeridas sugere que estes animais podem ser importantes disseminadores de semente na Reserva Sustentável do Tupé, mas sabe-se que estudos mais aprofundados sobre a espécie influenciam diretamente na aprendizagem sobre a relação entre a fauna aquática e as florestas alagadas, bem como compreender a ecologia alimentar da espécie e o papel que tem desempenhado nos ecossistemas aquáticos. Muito obrigada. Boa tarde. O presente trabalho tem como tema a relação peso e comprimento de peixe de interesse ornamental da RDS do Tupé, em Manaus, Amazonas. Tem autoria de Murilo Rota, Kedma Cristina Yamamoto e Pedro Lucas Feitor da Silva. Introdução. Relação peso e comprimento. Tem origem da lei do quadrado cubo, que propõe que algo a ser submetido a um aumento proporcional de tamanho, seu volume aumenta ao cubo do multiplicador em questão. Em 1867, Space reafirmou a lei do quadrado cubo, onde consiste que um peixe que dobra de tamanho tem seu peso multiplicado por 8. A utilização da relação peso e comprimento propõe trabalhar a estimativa de biomassa, comparação da mesma espécie em diferentes ambientes, estimativa indireta da condição de saúde do animal,
estimativa de crescimento e ciclos de vida. A metodologia. A área de estudo do trabalho consistiu no Lago do Tupé, que está localizado na RDS de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, distante aproximadamente a 25 km em linha reta da cidade de Manaus, na margem esquerda do Rio Negro. Análise de dados. Para a relação peso-comprimento, utilizou a equação PT igual a AC elevado a B. A utilização do pacote MAT3 para o programa R e os fatores de condição foram obtidos através das seguintes equações descritas. Os resultados foram utilizados 5 espécies para a análise do estudo. A primeira foi a Nanostomus equus, Nanostomus unifasciatus, Mesonautos festivus, Acarites reclin e Pessobranchus cupulante. A Nanostomus equus foi a que teve maior abundância em comparação com as outras. Uma quantidade de 199 indivíduos, e também foi a espécie que, no período da vazante, obteve seu maior comprimento em relação à enchente. As demais 4 espécies obtiveram na enchente o seu maior comprimento. Em relação ao peso, as 5 espécies obtiveram um peso mais elevado na enchente. A conclusão. O resultado desse trabalho fornece dados de peso e comprimento e fatores de condições que poderão servir de referências para futuros trabalhos. É necessário ainda estudo mais amplo, com coletas mais frequentes, para avaliar a relação peso e comprimento dos 4 períodos hidrológicos, para então poder avaliar se a média dos 4 períodos se encaixa nos limites tidos como ideais e até, se possível, relacioná-los ao período de reprodução, tendo em vista o interesse ornamental das espécies estudadas. Olá a todos, muito prazer, me chamo Alexia Ferraz e sou bolsista CNPq do Instituto de Pesca. Hoje vim apresentar a vocês o meu projeto que leva o nome de A Ictiofauna de Riachos da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, Médio Tietê, São Paulo, uma revisão sistemática. O Brasil é conhecido pela megadiversidade de peixes de água doce, sendo que grande parte dessa diversidade está concentrada em rios e riachos de pequeno porte. Embora nos últimos anos a quantidade de estudos sobre essa parcela da ictiofauna tenha aumentado, um dos problemas encontrados por pesquisadores e formuladores de políticas públicas é a dispersão e fragmentação dos trabalhos e publicações. Então, pensando nisso, o objetivo do trabalho é detectar lacunas e desenvolver novas teorias a partir da identificação das subbacias onde se concentram os estudos, os principais temas abordados por eles e a sua correlação com o uso predominante do solo, dos biomas e das áreas de conservação. Para isso, nós escolhemos a Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, PCJ, do Estado de São Paulo, também conhecida como Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 5 ou ainda UGRI 5. Na metodologia, foi realizada uma busca bibliográfica avaliando os estudos na base de dados SciWeb Web of Science, Cielo e Scopus até o ano de 2021, utilizando o modo de busca avançado e combinações de palavras-chave. Essas combinações de palavras-chave seguiram um padrão e foram acrescentadas códigos booleanos para agrupar o maior número possível de artigos sobre a temática em questão. E nisso foram encontrados 282 artigos, os quais foram importados a um software de revisão sistemática e dentro dele foi possível identificar quantos estavam duplicados e quais foram rejeitados, totalizando 224 artigos. Para um primeiro filtro, restaram 58 artigos, que foram lidos os títulos e resumos, o que permitiu a marcação de outros 14 trabalhos duplicados que não haviam sido marcados automaticamente pela ferramenta START. Então, no final, realizou-se a leitura completa de 44 artigos que restaram, que foram minuciosamente analisados para confirmar se todos atendiam aos critérios de inclusão. Desses, apenas 24 satisfizeram o critério de pertencer à área de estudo especificada, que era a UGRI 5.
Nesses 24 artigos selecionados, foram registradas 92 espécies válidas, dentre as quais 6,52% eram não nativas. Os assuntos mais frequentes entre eles eram alimentação, 29,1%, que compunham os artigos que abordaram a análise e descrição dos hábitos alimentares, seguido de aspectos integrados da biologia, 25%, que englobou os trabalhos que trataram sobre estudos de biologia da espécie, abordando diversos aspectos de modo integrado. Com o auxílio da ferramenta de geoprocessamento QGIS, foi possível plotar as coordenadas geográficas desses trabalhos, que totalizaram 110 pontos de coleta, e conseguimos observar que a maior parte deles estão concentrados aqui na subbacia do Corumbataí. Aqui estão as subbacias do Piracicaba, Camanducaí e Jaguari, que apesar de estarem as três juntas, são três subbacias diferentes. Aqui embaixo, Capivari, Atibaia e Jundiaí. Nesse mapa aqui à esquerda, podemos observar também que os pontos se concentram no bioma cerrado e não na Mata Atlântica. Para analisar a predominância do uso do solo, nós usamos um shapefile disponibilizado pelo Mapa Biomas, e aqui nesse recorte do Corumbataí nós observamos que a predominância do uso do solo em que os pontos caíram, primeiramente, são florestas e, segundamente, agricultura e pasto. Neste outro mapa, vemos que os pontos se concentram dentro das áreas de proteção ambiental do Corumbataí, Botucatu e Tejupá, e aqui embaixo nas APAs Cabreúva e Jundiaí. Apesar do projeto ainda estar em andamento, nós já observamos uma maior concentração de estudos na subbacia do Corumbataí, e gostaria de salientar que as principais atividades econômicas dessa bacia é a agropecuária e a produção industrial. Então, torna-se necessário mostrar outras áreas e definir novos enfoques que visem um melhor conhecimento da ictiofauna destes ambientes que ainda resistem aos impactos ambientais. Por fim, gostaria de agradecer ao Instituto de Pesca pelo apoio logístico e ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica e, por fim, ao Congresso e pelo evento. Obrigada. Olá, eu sou Ana Paula Nascimento Correia, sou aluna de mestrado aqui do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. Hoje eu vou apresentar para vocês, então, parte do meu trabalho de mestrado, que é intitulado A Modulação da acetilcolinesterase frente ao choque térmico de alta temperatura no encéfalo de Psalidona bifaciatus. Eu deixei o meu e-mail aqui, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo através dele. Bom, a acetilcolinesterase ela é uma enzima que exerce ação fundamental na propagação de impulsos nervosos. Está presente em maior abundância nos tecidos encefálicos, porém é encontrada em outros tecidos também. É a responsável pela retirada do neurotransmissor acetilcolina através da hidrólise, e o comprometimento na sua atividade tem efeitos comportamentais, tais como alteração no equilíbrio, natação, alimentação, reprodução, consequentemente também a sobrevivência do indivíduo. É uma enzima amplamente utilizada como biomarcador de neurotoxicidade em peixes. Porém, os efeitos da variação de temperatura na acetilcolinesterase ainda são pouco explorados. E considerando então o mundo em mudança e as alterações na temperatura global, nós buscamos avaliar os níveis de acetilcolinesterase no encéfalo de Psalidona bifaciatus submetidos ao choque térmico de alta temperatura. Para isso, então, os indivíduos foram coletados na região do Médio Rio Iguaçu, no município de União da Vitória. Posteriormente foram aclimatados e transferidos para tanques, onde permaneceram na condição de choque térmico, 31 graus, por períodos de 2, 6, 12, 24 e 48 horas. Posteriormente foram anestesiados, eutanasiados e os tecidos foram enviados para análise. As análises a gente realizou conforme protocolos já existentes e posteriormente então fizemos análises estatísticas para verificar a diferença significativa entre os grupos. Nossos resultados mostraram, então, que não houve variação nos níveis de acetilcolinesterase no encéfalo de Psalidona bifaciatus quando expostos ao choque térmico de alta temperatura por períodos de 2, 6, 12, 24 e 48 horas de exposição. Isso quando comparados com seus respectivos controles. E também não houve variação entre os tempos de exposição. Dessa forma, então, a gente conclui que o choque térmico de curto prazo, ou seja, até 48 horas de exposição, ele não foi capaz de alterar a atividade da acetilcolinesterase no encéfalo de Psalidona bifaciatus, mantendo a sua atividade estável durante todo o bioensaio. Bom, esse foi o meu trabalho, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigada.
Boa noite a todos, eu me chamo Maria Glaucinei Amazonas e irei apresentar o trabalho intitulado Análise da vulnerabilidade dos hábitats essenciais para raios de água doce na ilha do Cubá, Rio Negro, Amazonas. A contaminação de resíduos plásticos, as coautoras são Kiara Lubick, Kedma Yamamoto e Maria Lúcia Góes de Araújo. O aumento da urbanização ao longo da bacia amazônica tem contribuído para o aumento exponencial da degradação dos ambientes aquáticos através da adição de poluentes como os microplásticos. A saúde dos ambientes, tanto terrestres quanto aquáticos, é importante, principalmente quando estes são hábitats essenciais de espécies como as raias da subfamília Potamotrigonine. Portanto, é importante entender quais hábitats essenciais as raias de água doce, ao longo do seu ciclo de vida, são mais vulneráveis à contaminação plástica. Nosso objetivo foi avaliar o risco ecológico de hábitats essenciais de raias de água doce, a contaminação por plástico na Ilha do Cubá, no Médio Rio Negro. A Ilha do Cubá é localizada no município de Barcelos, bem aqui, onde ela está circundada em laranja. O total de 6 hábitats essenciais utilizados pelas raias de água doce foram identificados, sendo ele calha principal, floresta inundada, igarapé, lago, praia e Paranã. E as arraias que habitam ou passam alguma parte do seu ciclo de vida neles são Paratrigo sp3, Potamotrigo motorum, Potamotrigo orbigne, Potamotrigo alacei e Potamotrigo chiroidea. Os critérios para a importância do hábitat para o ciclo de vida das espécies e os fatores de risco de contaminação, que são, no caso aqui, a fonte do plástico, como ecoturismo, pesca, atividades recreativas, agropecuária e urbanização, eles foram ranqueados de 1 a 3 e um score foi atribuído a cada critério, usando a ferramenta Fuzzy de análise. A combinação desses dois critérios produziu um índice de vulnerabilidade que foi associado aos hábitats na Ilha do Cubá. O índice falado anteriormente foi associado a cada hábitat identificado na Ilha do Cubá e na localização geográfica. Dessa forma, foi produzido um mapa de vulnerabilidade, com grids, onde os grids localizados fora da área de estudo foram desconsiderados nesta análise. A matriz dos critérios para a importância do hábitat para o ciclo de vida das espécies e os fatores de risco de contaminação indicaram que a praia foi o hábitat de maior vulnerabilidade em relação à contaminação por plástico, seguido da calha, floresta inundada, igarapé, lago e Paranã. O Paranã apresentou menor risco de vulnerabilidade por ser um braço de rio que conecta dois ambientes distintos, sendo o hábitat secundário para Potamotrigo motorum. O mapa de vulnerabilidade indicou que os hábitats essenciais para as arraias apresentam risco de moderado a severo para esse tipo de resíduo, onde a espécie mais vulnerável é Potamotrigo orbigne, que tem todos os seus ciclos de vida relacionados à praia, e outras espécies onde a praia é um ambiente essencial para os jovens são Potamotrigo chiroidea e Paratrigo sp3, e ocasionalmente a Potamotrigo motorum. Concluímos que o ambiente de praia na Ilha do Cubá ele apresenta o maior risco ecológico para a contaminação por resíduos plásticos. Olá, meu nome é Sandro Augusto de Souza Carvalho, eu sou orientado do professor Welber e junto com a Camila nós produzimos este artigo que fala sobre a relação de peso-comprimento e o fator de condição do Curimbatá, o Proquilodos lineatus, em um rio neotropical protegido. A gente partiu do pressuposto que existiam poucos trabalhos na área sobre essa espécie. Então a gente resolveu estudar um pouquinho mais e estabelecer algumas relações de peso-comprimento e o fator de condição, que é muito importante para a gente entender como esse animal está no ambiente que ele foi encontrado. Então as coletas foram realizadas no Rio Ipanema, que é localizado na Floresta Nacional de Ipanema, nos anos de 2019 e 2020. Foram coletados 74 espécimes, sendo a maior parte fêmea, 46 deles. Isso é um negócio interessante para a gente observar, porque as fêmeas apresentaram um maior peso médio que os machos. Tanto que nós tivemos aí algumas fêmeas que elas passaram bem
do tamanho médio, tanto que se for observado os dados aqui, nós temos um peso médio de 892 gramas e um desvio padrão de 782. Isso mostra para a gente que nós tivemos fêmeas de aproximadamente 4 quilos, mas também tivemos fêmeas ali bem pequenininhas. Então, isso mostra para a gente que a população é bem diversificada nesse local. Já dos machos, essa relação foi um pouco menor e essa distância entre a média e o desvio padrão também foi menor. E quando a gente observa que teve essa diferença de tamanho, essa diferença de peso, que também foi uma outra situação observada, isso já vai influenciar diretamente no fator de condição. Então a gente conseguiu observar que o fator de condição deles ficou muito próximo de 1, a média, porém também tendo um certo desvio, porque nós tivemos esses animais que tiveram um tamanho um pouco maior, um pouco acima da média. Isso mostra para a gente, quando a gente observa que o fator de condição, o KN aqui na linha inferior, ele foi muito próximo de 1. Isso mostra para a gente que esses animais eles estão adaptados nessa região, que eles estão encontrando os alimentos que eles necessitam, que eles estão conseguindo eventualmente se reproduzir. Então, até quando nós observamos essa relação de peso-comprimento, fator de condição, principalmente quando diz respeito às fêmeas, é um ponto que nós observamos que esse tamanho a mais também pode estar relacionado às gônadas das fêmeas, que acabam ocupando mais de 1/3 da cavidade abdominal no período no qual ela está pronta para desovar, que também foram registrados isso nesse trabalho. Então, a nossa conclusão diz respeito a isso, que eles têm uma condição legal ali, que possibilita a condição de alimento e a reprodução dessa espécie. Então, a gente pode concluir que eles estão adaptados a esse local que eles estão vivendo. Então é isso, até mais e obrigado. Olá a todos, me chamo Júlia Camargo, sou bióloga e atualmente mestranda em Patologia Ambiental Experimental pela Unip. Hoje estarei apresentando o trabalho intitulado Resgate de peixes a jusante de barragens afetadas por estiagem prolongada. O estudo de caso do Rio Ipanema, Floresta Nacional de Ipanema e Peró SP Brasil. Bom, a alteração nos níveis dos rios pode se dar por inúmeros fatores. Um deles, e talvez o mais importante, são as mudanças climáticas, juntamente com estiagens prolongadas, que seria basicamente a queda da pluviosidade e a queda no volume de chuvas. Quando da presença de barragens, principalmente a jusante destas, essa redução pode resultar em sérios agravos para a assembleia de peixes, principalmente no que diz respeito ao declínio da abundância e também diversidade de espécies. Nesse sentido, se faz necessária a intervenção humana no resgate e também salvamento de ictiofauna, a fim de evitar a mortandade de peixes. Objetivou-se, então, com o presente trabalho, realizar o resgate e salvamento de peixes a jusante de uma barragem, a qual foi afetada por um longo período de estiagem, e, com isso, identificar as espécies resgatadas a fim de auxiliar em futuros trabalhos. O resgate foi realizado no mês de novembro de 2019, no Rio Ipanema, localizado na Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó, a jusante da barragem de Hedberg. No total, foram 17 pontos de coleta. Os espécimes foram resgatados, então, com auxílio de redes de arrasto multifilamento malha 5 mm, caixa de transporte, pulsás, baldes e peneira. Foram obtidas a identificação, o peso em gramas e o comprimento em centímetro dos espécimes resgatados. Como resultado, nós temos 228 indivíduos resgatados, pertencentes a 17 espécies, 8 famílias e 2 ordens, sendo a espécie mais abundante, correspondente a 16,2% do total, a Psalodon schubarti, e a menos abundante, correspondente a 0,9%, a Schizodon nasutus. Concluímos, então, que as informações fornecidas neste trabalho podem ser úteis tanto para pesquisadores quanto para técnicos do âmbito ambiental, uma vez que as atividades de resgate e salvamento de ictiofauna, associadas a eventos de estiagem, são uma oportunidade única para inventariar espécies de peixes,
além de ser importante o monitoramento dessas áreas a jusante de barragens nesses períodos mais críticos, principalmente para a implementação de resgates. Eu encerro por aqui a minha fala e agradeço imensamente a oportunidade. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Paula, eu sou arquiteta, com mestrado em restauração de córregos tropicais e doutoranda em ciências ambientais. O nosso trabalho apresentado é referente ao uso e ocupação do solo nas zonas ripárias urbanas. A degradação dos recursos hídricos é um dos principais problemas relacionados às questões ambientais. Por conta da crescente urbanização e demais atividades antrópicas, ocorre o impacto, muitas vezes por falta de planejamento ambiental e por conta do desenvolvimento de processos urbanos desenfreados. Com essa urbanização, as zonas ripárias e os recursos hídricos são as áreas que mais sofrem, e a elaboração de novas políticas, novas metodologias podem ser consideradas aí importantes instrumentos para planejamento e gestão ambiental, pois buscam aí melhoria da qualidade ambiental das cidades, principalmente o que acontece aí relacionado às zonas ripárias urbanas. Então, esse estudo, ele buscou uma avaliação e diagnóstico pela classificação em tipos de impactos do uso e ocupação do solo nas zonas ripárias urbanas, Os métodos que foram desenvolvidos foi, primeiro, a pesquisa bibliográfica, a revisão da literatura, depois, seleção da área de estudos e formulação dos indicadores. Os indicadores foram avaliados com relação aos meios físico, biótico e antrópico. Posteriormente, a avaliação dos indicadores foi elaborado uma matriz, de avaliação do impacto, que através da pontuação obtida foi possível gerar as classes de impacto e danos relacionados ao uso e ocupação do solo. Os resultados foram que conseguimos aí identificar 5 tipos de classe, Tipo 1, zona ripária com leve grau de impacto. Tipo 2, zona ripária impactada com facilidade de revitalização. Tipo 3, zona ripária impactada com média dificuldade de revitalização e tipo 4, zona ripária impactada com dificuldade de revitalização e o tipo 5, que é a zona ripária extremamente impactada. Esse método de tipificação das classes de impacto, demonstrou-se eficiente e onde foi possível estabelecer premissas sobre a situação atual de impacto que se encontram as zonas ripárias urbanas. Espera-se que esse método possa auxiliar pesquisadores e gestores no diagnóstico preliminar para a revitalização das zonas ripárias urbanas. Boa tarde, obrigada. Eu irei apresentar o tema do meu trabalho, alimentação e estratégia alimentar da carnegela estrigada, peixe-borboleta, uma espécie explorada no mercado ornamental amazônico. Os peixes ornamentais, eles são espécies atrativas devido à sua forma, coloração, comportamento ou essa série de fatores em conjunto. A carnegela estrigada, ela ocorre em pequenos riachos ou córregos, em igarapés, ou seja, em olho d'água. Dado o exposto, o objetivo geral do trabalho foi identificar a composição alimentar da espécie ornamental carnegela estrigada do igarapé Bariri, do município de Barcelos, Amazonas. Os seus objetivos específicos a serem respondidos foi avaliar a estratégia alimentar adotada pela carnegela estrigada e identificar a composição alimentar da espécie de peixe ornamental do estudo. A área de estudo foi no igarapé do Bariri, localizado no município de Barcelos, sobre a autorização do CISBio e o Comitê de Ética na utilização de animais da Universidade Federal do Amazonas, os aparelhos utilizados, Rapixé e Cacuri, sobre apoio financeiro do edital FAPEAN 008/2019. Para análise da composição alimentar, foi utilizado o grau de repressão dos estômagos,
onde 0 é um estômago totalmente vazio e 100 é um estômago totalmente cheio, havendo os valores intermediários de 25%, 50% e 75%, como observados na figura. Para análise da composição alimentar, foi utilizada a frequência de ocorrência do item amostrado, mais o seu volume relativo. Com a combinação desses fatores, deu-se o índice de alimentar IAI, que é expresso em porcentagem. Para a estratégia alimentar, utilizamos a frequência de ocorrência da presa I mais a porcentagem de abundância da presa, gerando assim o gráfico de Amutis de 1996. Para os itens encontrados no seu conteúdo estomacal da espécie Carnegella estrigata, os itens mais importantes foram fragmentos de insetos, com 84,89 e detrito, com 9,31. Aqui temos os itens alimentares encontrados na Carnegella estrigata, desde origem animal, origem vegetal, parasito e detritos. Dando enfoque para a colêmbula, que foi encontrada, que geralmente que é encontrada debaixo de troncos e de pedras, é um inseto de ambiente terrestre, um inseto raro. Para a estratégia alimentar da Carnegella estrigata, sua estratégia alimentar foi considerada generalista, devido à maioria dos itens se encontrarem na parte inferior do gráfico. E ainda para a estratégia alimentar da Carnegella estrigata, obtivemos a importância da presa, com grande parte com fragmento de insetos, sendo este dominante, e a importância da presa rara. Portanto, a espécie foi considerada majoritariamente insectívora, com grande parte de consumo de insetos, e sua estratégia alimentar considerada generalista. Agradecimentos ao evento Conectando Rio, Peixes e Pessoas, a Universidade Federal do Amazonas, a FAPEAM pelo apoio financeiro e pelo Laboratório de Ictiologia localizado na Universidade Federal do Amazonas. Olá, sou Karen Ferreira, vou apresentar o trabalho Heterogeneidade Espacial de Arsênio em Sedimentos do Reservatório Tupararanga. O Reservatório Tupararanga está na região metropolitana de Sorocaba e no seu entorno existem aglomerados urbanos e diferentes atividades agrícolas. E esses diferentes usos do solo podem contribuir para o aumento de metais no sedimento do reservatório. O objetivo do trabalho foi quantificar em diferentes pontos do reservatório a concentração de arsênio no sedimento e verificar a heterogeneidade espacial para este metal. A coleta ocorreu em campanha única com auxílio de um pegador de fundo. E posteriormente no laboratório, o sedimento foi seco, triturado e passou por uma digestão ácida. A quantificação foi através de um espectrômetro de massa. E os resultados foram expressos em miligramas por quilograma de sedimento seco. A média de arsênio no reservatório foi de 11,43, com desvio padrão de 4,71 miligramas por quilo de sedimento, sendo que a região fluvial apresentou as maiores concentrações desse metal. A heterogeneidade espacial foi verificada pelo coeficiente de variação, que deu 41,21, sendo que resultados acima de 20% a heterogeneidade é comprovada. A região fluvial está em não conformidade com a CONAMA 454 de 2012. Para corpos hídricos de classe 2, como o reservatório Tupararanga, é preconizado que a concentração de arsênio esteja abaixo de 17 mg por quilo de sedimento. A presença desse metal pode estar associada à lixiviação das áreas próximas do reservatório e também o possível lançamento de esgotos domésticos e industriais na bacia hidrográfica do reservatório. É necessário o constante monitoramento, e verificar a toxicidade
deste metal para a biota. E é fundamental a avaliação do sedimento, pois esse compartimento ele desempenha um papel fundamental na dinâmica aquática, sendo sumidouro de metais e outros compostos. E eles também fornecem informações sobre a dinâmica tanto do reservatório quanto dos usos do solo no entorno da bacia hidrográfica. Muito obrigada e ficam as instituições que fizeram parte desse trabalho. Tchau, tchau. Olá, eu me chamo Lucas Queiroz, eu sou pós-doutorando do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e vou apresentar o trabalho intitulado Método para a extração de microplásticos em sedimentos argilosos ricos em matéria orgânica. A extração de microplásticos de matrizes ambientais é uma etapa muito importante quando se busca identificar essas partículas e também caracterizá-las. Na literatura existem diferentes metodologias propostas, mas praticamente todas são voltadas para sedimentos arenosos, como por exemplo sedimentos marinhos, ou também sedimentos com baixo teor de matéria orgânica, como são observados em regiões temperadas, que não é a realidade de países, de corpos hídricos localizados em regiões tropicais. Então, esse trabalho ele buscou propor um método capaz de remover essas partículas de solos com eficiência, de solos ricos em matéria orgânica e com uma granulometria baixa, solos mais argilosos. O método, o método que a gente propôs, ele consistiu em utilizar um sedimento calcinado e foram adicionados diferentes teores de matéria orgânica. Para a gente conseguir atingir esses teores diferentes, nós utilizamos ração de peixe para simular essa matéria orgânica que poderia ser encontrada no sedimento. Em um tubo de centrífuga foi adicionado 1 grama do sedimento, 30 partículas de plásticos, diferentes tipos de plásticos. Nesse estudo nós utilizamos PET, PE de alta densidade e PS. E adicionamos a solução saturada de NaCl. Esses tubos foram levados para centrifugação a 3.500 RPM durante 10 minutos e, após a centrifugação, o sobrenadante foi transferido para um becker. Nesse becker contendo o sobrenadante, foi adicionado KOH até que a gente conseguisse uma concentração de 30%. Essa solução foi levada para digestão a 60 graus durante 72 horas e, em seguida, nós fizemos a filtração a vácuo em filtro de fibra de vidro. Após a filtração, nós secávamos esse filtro e observávamos o número de microplásticos que nós conseguíamos recuperar ao final desse processo. Bom, o que nós observamos foi uma elevada recuperação. Para os 3 plásticos os 3 microplásticos que nós testamos, nós conseguimos valores acima de 90%. Então, valores bem representativos. Isso também se deve à baixa perda de partículas, porque quando comparado com outras metodologias, a nossa metodologia fez menos transferências ao longo do processo. E isso reduz também a perda dessas partículas durante toda a etapa de extração e digestão. Então, nós utilizamos apenas 2 tubos para realizar todo o procedimento, até a etapa de filtração. E como conclusão, a gente pode sugerir que esse método proposto ele é de fácil execução e baixo custo. Ele foi eficaz na recuperação, uma vez que a gente conseguiu valores acima de 90%, e ele é eco-friendly, uma vez que nós utilizamos sais e reagentes que são pouco nocivos quando comparado a outras metodologias. Então, é isso. Muito obrigado.